O martelo bateu uma vez, ecoando pela sala do tribunal militar. Ela estava sentada ali, acusada de falsificar honrarias, seu uniforme despido de reconhecimento. Suas medalhas foram descartadas como réplicas baratas. A acusação sorria com confiança, certa de que iria expô-la como nada mais que uma fraude. A plateia sussurrava, faminta por humilhação, pronta para assistir a mais uma impostora cair. Mas o que ninguém naquela sala sabia era que o caso estava prestes a tomar um rumo que ninguém esperava, porque a verdade não estava enterrada em seu testemunho, nem mesmo em seus arquivos. A verdade caminhava por um corredor da Casa Branca, seguindo diretamente para aquele tribunal. E quando as portas se abriram, tudo, a acusação, as provas, as suposições do juiz, seria virado de cabeça para baixo. Eles achavam que estavam prestes a condenar uma mentirosa. Em vez disso, estavam prestes a descobrir que o mais alto cargo da nação aguardava há anos por aquele momento. O tribunal cheirava levemente a madeira antiga e chuva. Uma tempestade havia chegado do Pacífico, castigando a base naval com ventos que sacudiam as janelas, mas dentro da câmara do tribunal estava mais quente que uma fornalha. A tenente Cara Wynne estava sozinha à mesa da defesa, as mãos repousando calmamente no colo, embora seus pulsos mostrassem discretas cicatrizes brancas que ninguém notara. Ela parecia deslocada, vestida com o uniforme caque padrão da marinha, mas despojada de qualquer insígnia. Suas fitas removidas, suas condecorações confiscadas como prova. Do outro lado, o comandante Hale, o promotor, já sorria como um homem que havia vencido antes mesmo do jogo começar. Era largo de ombros, bem apessoado, o tipo de oficial que nunca perdia um caso. Sua pilha de arquivos estava cuidadosamente organizada, cheia de registros de serviço e listas de pessoal destinadas a provar uma coisa. Cara Wynne nunca havia sido quem afirmava ser. Mais uma impostora. Murmurou alguém na plateia, alto o suficiente para que ela ouvisse, fingindo ter estado em combate. Patética! Cara não reagiu. Aprendera há muito tempo que o silêncio era mais afiado que a contestação. O coronel Davenport, o juiz-presidente Chu, bateu a caneta contra o processo e pigarreou. Este tribunal está agora em sessão. O caso dos Estados Unidos contra a tenente Cara Wynne, acusada de se passar por um Navy SEAL, falsificar registros militares e exibir fraudulentamente condecorações, incluindo a Estrela de Prata. As palavras pairaram pesadas no ar. O comandante Hale levantou-se, sua voz suave e confiante. Excelência, este é um caso simples. A acusada tem participado de eventos de veteranos alegando serviço em operações especiais, até insinuando missões classificadas. Ela apareceu em fotografias com medalhas que não conquistou. Tentou se passar por algo que não é, uma guerreira. Miaia. As provas mostrarão que seu serviço foi de 4 anos em logística, nada além disso. Murmúrios de concordância percorreram a sala. Cara permaneceu imóvel, seus olhos fixos no veio da madeira à sua frente. Ela já esperava por isso. Já havia sido avisada de que este dia chegaria. A primeira testemunha, um fuzileiro naval aposentado, jurou e apontou diretamente para ela. Ela nos disse que esteve lá. Iêmen? 2019. Descreveu a operação como se tivesse feito parte dela. Impossível. Todos sabemos que nenhuma mulher jamais fez parte dessas missões. Objeção. Murmurou seu advogado de defesa sem convicção. Mas até ele parecia não acreditar em seu próprio caso. Era Joain, nervoso, provavelmente designado para essa defesa por obrigação e não por escolha. O juiz dispensou com um gesto. Negada. Continue. Peça por peça A acusação construiu seu caso como tijolos em uma parede. Seu arquivo oficial foi projetado na tela grande. Cara Wynne alistada em 2012, dispensada em 2016,
especialista em logística. Nenhuma missão de combate. Nenhum treinamento em guerra especial. Nenhuma condecoração além da medalha de realização naval. O arquivo parecia incriminador. Era incriminador. Hale ergueu uma fotografia de cara em um pequeno evento de veteranos, a estrela de prata brilhando em sua jaqueta. Esta medalha, disse triunfante, é uma réplica disponível online por $49. Ela a usou em público para ganhar credibilidade que não merece. A plateia reagiu com nojo. Alguns balançaram a cabeça. Outros sussurraram palavras como desgraça e fraude. Durante tudo isso, Cara permaneceu absolutamente imóvel. A tempestade lá fora aumentava, trovões estalando como fogo de artilharia. Finalmente, o coronel Davenport inclinou-se para a frente. Tenente Wynne, tem algo a dizer em sua defesa? A sala inteira voltou-se para ela. Cara ergueu os olhos, firmes, controlados. Falou apenas uma vez. Sua voz serena. Meu registro de serviço fala por si mesmo. Risos explodiram na plateia, um som cruel e amargo. O comandante Hale sorriu, sentindo a vitória em suas mãos. Mas então a porta no fundo do tribunal se abriu. Não suavemente, mas de forma decisiva. 2 homens de terno entraram. Seus fones de ouvido brilhando sob as luzes duras. Serviço secreto. O murmúrio cessou instantaneamente. Um terceiro homem o seguiu, mais velho, firme, a espécie de presença que silencia uma sala sem precisar falar. O coronel Davenport levantou-se chocado. O presidente dos Estados Unidos havia acabado de entrar no tribunal. A tempestade lá fora ficou em silêncio por um instante impossível, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. As pesadas portas de carvalho se fecharam atrás dos agentes do serviço secreto, com um baque surdo que pareceu reverberar no peito de todos os presentes. Por um momento, ninguém se moveu. O presidente Jonathan Reeves caminhou até a frente, seus sapatos polidos ecoando contra o chão da Câmara do Tribunal. Sua presença encheu o espaço de uma forma que nenhum uniforme ou medalha jamais poderia. Aquela não era a entrada cuidadosamente encenada de um político. Era algo deliberado, inesperado e absolutamente desarmante. Senhor presidente, começou o coronel Davenport, sua voz trêmula, enquanto tentava recuperar a compostura. Coronel, Reeves interrompeu, seu tom calmo mas absoluto. Permaneça sentado. O coronel obedeceu sem hesitar, o rosto pálido. Toda a galeria, marinheiros, fuzileiros, veteranos, agentes da NCIS e até mesmo o comandante Hale, congelou onde estava. Cara Wynne também não se moveu. Mas pela primeira vez desde o início do processo, seus olhos se desviaram da mesa para o homem que se aproximava do banco. O presidente Reeves voltou seu olhar afiado para o comandante Hale. Este julgamento, explique-me. Hale engoliu em seco, sua confiança anterior vacilando, mas não desaparecendo. Senhor presidente, a acusada, Tenente Wynne, tem desfilado alegações falsas de serviço. Ela vem se apresentando como Navy SEAL, usando condecorações que nunca conquistou, desonrando aqueles que as mereceram. As provas são esmagadoras. Reeves ouviu em silêncio, depois voltou o olhar para a cara. Ela o encarou, sem vacilar. Tenente Wynne, disse ele. A voz mais suave agora, mas ressoando pela câmara silenciosa. Sabe por que estou aqui? Não, senhor, respondeu ela firme. O presidente enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um estojo aveludado, gasto, mas inconfundível. Colocou-o sobre a mesa do juiz e abriu, revelando uma estrela de prata. Mas não uma qualquer. Esta trazia uma gravação específica, uma data e um código operacional classificado. A galeria explodiu em sussurros. Davenport bateu o martelo. Silêncio. Esta, disse Reeves, a voz firme outra vez, é a medalha da Tenente Wynne, concedida em uma cerimônia sigilosa. Testemunhada apenas por mim, pelo almirante Taggart, e 2 homens cujos nomes jamais constarão em qualquer lista. Foi entregue por suas ações durante uma operação no Iêmen,
quando salvou não apenas um oficial de inteligência, mas 30 civis presos no fogo cruzado. Suspiros percorreram a sala. O comandante Hale piscou, visivelmente em dificuldade. E, senhor presidente, com todo o respeito, nenhuma mulher jamais... Basta! Interrompeu Reeves, uma única palavra cortando mais fundo que qualquer martelada. Ele se aproximou de Hale, sua presença imponente. Essa afirmação, comandante, é precisamente a razão pela qual o serviço da Tenente Wynne foi classificado. Ela nunca afirmou ser Cial. Nunca disse essas palavras. Outros presumiram. Ela serviu em um programa tão sensível que nem mesmo a maioria dos oficiais generais soube de sua existência. Virando-se para a galeria, sua voz se ergueu com força contida. E agora, por causa da arrogância e da ignorância, ela foi arrastada a este tribunal, acusada de fraude por ter dito a verdade. Uma verdade que ela recebeu ordens de nunca revelar. Silêncio. A tempestade do lado de fora voltara. A chuva batia contra as janelas como aplausos que ninguém ousava dar. Cara permanecia imóvel, sua respiração controlada, mas pela primeira vez, seus punhos se cerraram sobre a mesa. O coronel Davenport inclinou-se à frente, a voz trêmula. Senhor presidente, está dizendo que estas acusações estão... retiradas imediatamente, disse Reeves sem rodeios. Este tribunal está encerrado. Ele voltou-se para Cara, o tom suavizado, quase íntimo, embora toda a sala ouvisse. Tenente, você carregou um fardo que este país lhe pediu que suportasse, e o fez com honra. Lamento que tenha chegado a isso. Você merece mais que segredo. Você merece reconhecimento. Seus lábios se entreabriram, mas ela não disse nada. O momento era pesado demais. Atrás, Hale tentou protestar uma última vez. Mas, senhor, o registro dela foi expurgado, selado... Comandante Hale? Os olhos de Reeves queimavam nele. Deixe-me ser claro. Se eu ouvir de você ou de qualquer outro uma única dúvida sobre a honra dela novamente, sua carreira terminará antes que a tinta seque em seu próximo relatório. Hale afundou-se na cadeira, pálido e em silêncio. Reeves fez um gesto em direção ao advogado de defesa de Cara, que parecia prestes a desmaiar de choque. Tenente Quillen, será fornecido um registro corrigido de sua cliente dentro de 1 hora. Você descobrirá que é muito mais completo do que o que lhe foi mostrado aqui. Ele então se virou para o coronel Davenport. Selo este caso. Cada palavra, cada arquivo, cada transcrição. Nenhuma menção futura sem minha autorização direta. Sim, senhor presidente, respondeu Davenport rapidamente, inclinando a cabeça. Reeves olhou para a Cara uma última vez, sua voz baixa. Você não está mais sozinha, tenente. Não depois de hoje. Com isso, fechou o estojo de metal, guardou-o no casaco e virou-se para a porta. O serviço secreto moveu-se em perfeita precisão, abrindo caminho. A galeria permaneceu congelada, o ar elétrico de incredulidade. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Quando o presidente saiu para a tempestade, um relâmpago iluminou a câmara e, pela primeira vez, Cara permitiu-se o mais tênue dos sorrisos. A guerra não havia acabado, mas a verdade finalmente respirara pela primeira vez. A câmara do tribunal estava agora vazia, o eco do martelo há muito desaparecido, mas o silêncio ainda pesava. Cara sentou-se sozinha à mesa da defesa, olhando para os veios da madeira como se a resposta para tudo estivesse escondida nas linhas. Seu advogado nomeado pelo tribunal, Tenente Quillen, permanecia ao lado, desajeitado, remexendo papéis de que já não precisava. Tenente, começou ele suavemente. Não entendo nada disso. Há pouco estavam prontos para lhe tirar a dignidade e jogá-la na prisão. Agora, o próprio presidente... Parou, procurando palavras. O que é você? Cara ergueu os olhos para ele pela primeira vez no dia. Sua voz era calma, mas firme. Sou uma marinheira que cumpriu ordens. Só isso. Ordens? Quillen franziu o senho. Ordens para quê? Fingir? Esconder? Antes que Cara pudesse responder,
As portas pesadas se abriram novamente. O coronel Davenport entrou, parte de sua compostura restaurada, seguido por 2 homens de terno escuro e uma mulher em uniforme da Marinha, cujas condecorações sozinhas já silenciariam qualquer sala. Almirante Laurel Taggart, diretora de programas especiais navais. Cada músculo do corpo de Quillen se enrijeceu. Ele se pôs em posição de sentido instintivamente. Tenente Wynne, disse a Almirante Taggart, o tom seco, mas não hostil. Virá conosco. Cara levantou-se sem hesitação. Não parecia surpresa, quase como se estivesse apenas aguardando por isso. Eles a conduziram por um labirinto de corredores até a ala mais segura da base, longe da câmara do tribunal, até chegarem a uma sala de conferências sem janelas, vibrando com contramedidas eletrônicas. O tipo de sala onde a verdade podia ser dita sem medo de que vazasse. Taggart fez um gesto para que ela se sentasse. Os 2 homens de terno, inconfundivelmente oficiais de inteligência, permaneceram de pé. Davenport ficou junto à porta, seu papel ainda incerto. Sobre a mesa diante dela, havia uma pasta carimbada com as palavras Umbra. Compartimentado. Taggart a abriu, revelando fotografias, vielas empoeiradas no Iêmen, imagens de satélite de complexos, registros borrados de homens armados. E então, um quadro granulado de cara em roupas locais simples, um fuzil M4 pendurado baixo, o rosto meio sombreado, mas inconfundível. Quillen a fitou, a mandíbula caída. É você. Cara permaneceu em silêncio. Taggart deslizou outra foto à frente. Um comboio em chamas. No primeiro plano, vários civis agachados atrás de um caminhão tombado. E lá estava Cara novamente, agachada, a mão erguida, sinalizando para que corressem. Estas imagens nunca deveriam vir à luz do dia, disse Taggart, a voz firme. Mas depois de hoje, é precisamente à luz do dia que elas chegaram. Davenport pigarreou. O presidente ordenou que todas as acusações fossem retiradas, almirante. Caso encerrado. Não, respondeu Taggart, balançando a cabeça. Caso complicado. No momento em que o presidente revelou sua medalha, isso deixou de ser um julgamento por falsas honrarias. Tornou-se algo muito maior. Quillen finalmente encontrou a voz. Almirante, perdoe-me. Mas preciso entender. O registro de serviço da minha cliente mostra apenas trabalho em suprimentos. Nada mais. Ainda assim, a senhora me mostra fotografias dela conduzindo civis para fora de um tiroteio no Iêmen. De que programa ela fazia parte? Por que foi ocultado? A sala ficou imóvel. Os 2 oficiais de inteligência trocaram olhares, aguardando. Taggart cruzou as mãos. Oficialmente, a tenente Cara Wynne serviu 4 anos em logística. Irrelevante. Na verdade, ela foi uma das 16 mulheres selecionadas para uma unidade operacional classificada. Não SEALs, não Rangers, não Delta. Algo diferente. Nós o chamamos de Projeto Selkie. Quillen piscou. Selkie, como o mito antigo. O mito das mulheres que viviam como focas no mar. Invisíveis até escolherem revelar-se, explicou Taggart. Encaixava-se. Suas missões exigiam que se movessem onde os homens não podiam, que se misturassem, que operassem em silêncio onde a força bruta falharia. Elas treinaram nos padrões dos SEALs, em alguns casos até mais. E por que classificá-las? Perguntou Davenport, a voz entre curiosidade e desconforto. Porque o mundo não estava pronto, respondeu Taggart secamente. Oficialmente, nenhuma mulher jamais havia passado pelo Boudes. Oficialmente, nenhuma mulher jamais havia servido em operações especiais de nível 1. Admitir o contrário teria provocado uma tempestade de política, processos e frenesi midiático. Então, o programa foi enterrado. Seus registros apagados, suas medalhas seladas. Quillen olhou para a Cara, lutando para compreender. Então, quando a acusaram, quando a ridicularizaram no tribunal, você não podia se defender. Os lábios de Cara se curvaram num leve sorriso, embora os olhos permanecessem duros,
Recebi ordens para nunca fazê-lo. Pela primeira vez, Quilin entendeu a profundidade do silêncio dela. Não era fraqueza, era disciplina, obediência, força. Taguer fechou a pasta. Agora que o próprio presidente revelou, a cobertura caiu. A verdade não pode mais ser contida. Davenport mexeu-se, desconfortável. Então o que acontece agora? Os olhos de Taggart fixaram-se em Kara. Isso depende dela. O país não pode mais negar o que ela e outras como ela realizaram. A questão é, ela aceitará o reconhecimento que antes lhe foi negado, sabendo que isso mudará tudo? A sala mergulhou em silêncio, o peso da escolha pressionando como uma tempestade prestes a desabar. Kara expirou devagar. Pela primeira vez desde o início do tribunal, sua voz carregava mais do que calma. Carregava resolução. O reconhecimento não é para mim, disse baixinho. É para aquelas que nunca voltaram para casa. Se suas histórias permanecerem apagadas, então nada disso significa nada. A expressão de Taggart suavizou levemente. Então talvez seja a hora de deixar o mundo saber. Na manhã seguinte, Washington fervilhava de sussurros. Algo havia mudado durante a noite. A intervenção inesperada do presidente em um tribunal havia gerado rumores no Pentágono, na imprensa e até entre os militares de base. Ninguém sabia toda a história, mas todos sentiam que era algo monumental. Kara Wynne estava sentada em uma sala segura sob a Casa Branca, uma caneca de café fumegante intocada diante dela. Não havia dormido, não por medo, mas pela decisão que tinha de tomar. Reconhecimento ou silêncio? Exposição ou apagamento? A almirante Taggart entrou impecável em seu uniforme, seguida pelo diretor Calloway da inteligência naval. Ambos carregavam pastas recheadas de documentos. O presidente quer se dirigir à nação esta noite, disse Taggart sem rodeios. Ele pretende reconhecer que operadoras condecoradas serviram em capacidades classificadas na última década. Você será o rosto dessa revelação. O maxilar de Kara se contraiu. Está me pedindo para ficar diante das câmeras e desfazer anos de segredo. Calloway inclinou-se à frente. O segredo a manteve segura, mas também a deixou vulnerável. Sem benefícios, acusada de fraude, quase condenada. Isso acaba hoje. Por um longo momento, Kara não disse nada. Então, tirou de sua bolsa a estrela de prata manchada e a colocou sobre a mesa. Aquela mesma que havia traído seu segredo em tribunal aberto. Está bem, disse finalmente. Mas isso não é sobre mim. Se eu falar, falarei por todas. Pelas que ainda vivem e pelas que jamais terão seus nomes revelados. Naquela noite, o East Room da Casa Branca estava lotado de repórteres, militares e autoridades. Câmeras transmitiam ao vivo para todo o mundo quando o presidente se aproximou do púlpito com a expressão grave. Por muito tempo, certas verdades permaneceram escondidas. Não por falta de coragem, mas por medo. Medo da política, medo da tradição, medo da mudança. Hoje, isso muda. Ele fez um gesto e Kara entrou pelo lado, usando apenas uma jaqueta civil simples, não um uniforme. Mas sua postura carregava uma disciplina que nenhum civil poderia confundir. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Esta é a tenente Kara Wynne, continuou o presidente. Ela e outras como ela serviram esta nação de maneiras que a maioria de vocês jamais conhecerá. Operaram onde os registros oficiais diziam que não podiam. Lutaram em silêncio, salvaram vidas na escuridão e carregaram fardos que a história lhes negou. Suspiros percorreram a plateia. Flashes explodiram. Alguns balançaram a cabeça em incredulidade. Outros se inclinaram à frente, tomados pela admiração. O presidente abriu um pequeno estojo no púlpito e revelou uma estrela de prata recém-forjada. Esta medalha foi concedida à tenente Wynne por heroísmo extraordinário durante uma operação classificada no Iêmen em 2019. Hoje à noite, essa honraria deixa de ser segredo. Hoje à noite, ela recebe o reconhecimento que merecia há anos. Ele prendeu a medalha em sua jaqueta
E pela primeira vez, Cara respirou profundamente. O peso em seu peito não era apenas metal, era vindicação. Os aplausos começaram tímidos, depois tornaram-se ensurdecedores. Repórteres gritavam perguntas, veteranos na primeira fila levantaram-se e a saudaram. Quando o barulho cessou, Cara avançou. Sua voz era firme, ecoando não apenas na sala, mas em cada transmissão. Nunca pedi por isso. Nunca quis estar nos holofotes. Minha equipe e eu servimos porque era necessário. Porque as pessoas precisavam de nós, não porque alguém prometeu reconhecimento. Durante anos, carreguei esta medalha em silêncio, escondendo quem eu era. E nesse silêncio quase perdi a mim mesmo. Isto não é sobre provar que mulheres pertencem às operações especiais. Provamos isso a cada missão. Isto é sobre reconhecer a verdade, para que ninguém mais que serviu em silêncio seja chamado de fraude novamente. Os verdadeiros heróis são aqueles que nunca voltaram para casa. Esta noite, lembrem-se do sacrifício deles. Digam seus nomes se os conhecem. E se não, saibam que eles existiram, sangraram, deram tudo e merecem ser lembrados. A sala voltou ao silêncio, não de descrença desta vez, mas de reverência. Quando Cara recuou, o presidente colocou a mão em seu ombro e disse suavemente: "Bem-vinda de volta, tenente." Palavras não destinadas às câmeras, mas captadas por todos os microfones. Naquela noite, as manchetes explodiram. Os soldados secretos. Presidente confirma operadoras femininas classificadas. Da acusada à honrada, a verdade da tenente Wynne revelada. Estrela de prata nos holofotes. A medalha que diziam ser falsa. Em todo o país, veteranos que haviam duvidado dela. Agora se sentavam em silêncio, repensando tudo. Enquanto famílias de mulheres que um dia desapareceram em missões obscuras choravam discretamente, entendendo enfim o porquê. E em um apartamento distante das câmeras, Cara colocou a nova estrela de prata ao lado da antiga, manchada e brilhante, passado e presente. Pela primeira vez, permitiu-se acreditar em algo que nunca ousara antes. Sua história importava. E essa era a verdade que tentaram enterrar até que o próprio presidente não pôde mais ignorar. O que você acha? Esses heróis ocultos deveriam ter suas histórias contadas abertamente, ou alguns segredos deveriam permanecer nas sombras? Deixe sua opinião nos comentários.